Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós não podemos nos acomodar e nem estagnar. Este é o estudo de número 696. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O Senhor quer que nós cresçamos, mas cresçamos em tudo. Vamos ao nosso tema, saindo da estagnação. É necessário crescer. Nosso texto base está em Filipenses capítulo 1, verso 10, que diz: a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Quando nós falamos em saindo da estagnação, é porque estagnação é falta de processo, é falta de movimento, de atividade, é paralisação. E Paulo, em muitas das suas cartas, ele mostra às igrejas a importância, a necessidade do crescimento, a necessidade do desenvolvimento, a necessidade de chegar à maturidade. Aos crentes de Filipos, por exemplo, o apóstolo Paulo mostrou que ele orava para que eles crescessem. Filipenses capítulo 1, verso 9, e suplico isto em oração, vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Paulo está explicando qual o motivo para os irmãos da cidade de Filipos crescer, qual a importância deles crescerem no amor, e está em Filipenses capítulo 1, verso 10, que é o nosso texto base, a fim de que possais, olha que importante, discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Eu não posso falar, a Bíblia nos ensina que eu amo a Deus e eu odeio meu irmão. A Bíblia fala que então, se for assim, eu não amo a Deus. Por isso que Paulo nos ensina, eu preciso aprender e eu preciso crescer no amor aos irmãos. O crescimento, ele leva a maturidade, mas ele nos aproxima mais e mais de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta maneira. Olha que interessante a fala de Paulo. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Sabe por quê? Porque quanto mais eu cresço, mais eu me aproximo de Cristo e mais eu sou esclarecida pelo Senhor através do Espírito Santo. Já aos crentes, lá de Colossos, o apóstolo Paulo ensina e ele fala que ele orava para que aqueles crentes fossem cheios de conhecimento, mas conhecimento sobre a vontade de Deus. Colossenses no capítulo 1, verso 9, por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós aprendemos com Paulo que nós precisamos aprender a fazer, a querer, a conhecer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas erram por querer viver
viver para fazer a sua própria vontade. Nós que somos do Senhor, nós vivemos para fazer a vontade do Senhor, porque pode ter certeza, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Já os crentes de Tessalônica, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a necessidade de crescer em amor fraternal, assim como ele ensinou aos irmãos de Filipos. Vamos conferir? 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Paulo, ele mostra o quanto ele amava aqueles irmãos, o quanto aqueles irmãos são importantes porque são participantes do corpo de Cristo Jesus. E nós precisamos também amar os nossos irmãos, olhar os nossos irmãos conscientes de que eles são importantes, porque eles são participantes, assim como nós, do corpo do Senhor Jesus. E Paulo, ele ensina que o crescimento é muito necessário para que possamos aprender a agradar a Deus. Então nós precisamos crescer, mas prosseguirmos em crescer, prosseguir em aperfeiçoamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, que diz: quanto ao mais caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando, ou seja, vocês não estão parados, vocês não estão estagnados, vocês estão caminhando. Aí Paulo ainda fala: agora vos rogamos e vos encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Como é importante nós falarmos para o Senhor, nos ensinar a amar os nossos irmãos, a suportar a fraqueza daqueles que são mais fracos, a nos colocarmos em disposição nas mãos do Senhor, para o Senhor nos ajudar e nos usar na vida dos irmãos. Paulo, ele elogiou a fé dos irmãos de Tessalônica. Paulo, ele elogiou os irmãos de Tessalônica, sabe por quê? Porque eles cresceram na fé. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós, aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Olha que lindo Paulo falando: cresçam, mas cresçam também na fé. Cresçam no amor de um para com o outro, mas cresça também no conhecimento. Paulo, ele fala aos irmãos de Corinto sobre a necessidade deles crescerem na fé. Não podemos estagnar na fé. O Senhor tem tempo novo, o Senhor quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 15, da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que os outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa situação entre vocês aumente ainda mais. Nós precisamos crescer na fé, nós precisamos ter experiência com Deus. E sabe onde que nós crescemos na fé? Através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós nos colocamos em disposição nas mãos do Todo-Poderoso, mas o Senhor nos usa, mas o Senhor nos capacita, mas nós crescemos na fé. E a Bíblia, ela nos ensina que Jesus, ele cresceu, mas não foi somente em estatura não. Lucas capítulo 2, verso 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante que as pessoas, elas querem crescer somente diante de Deus, mas não. Olha, Jesus, ele
é o nosso exemplo. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Outro que crescia também, que a Bíblia nos mostra, é João Batista, Lucas capítulo 1, verso 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. É como se João Batista estivesse cada vez mais se capacitando, se fortalecendo no Senhor para a grande obra que o Senhor tinha preparado para ele. E nós precisamos crescer, não podemos viver estagnados olhando para o passado. Precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e fazer o que Deus coloca para nós. As igrejas, elas cresciam não somente em número, elas cresciam na fé. Atos capítulo 16, verso 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Olha como nós estamos vendo a importância, a necessidade de não estarmos estagnados na fé. Nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos frutificar, nós precisamos crescer na fé para o reino de Deus, para a glória do Todo-Poderoso. João capítulo 15, verso 8, o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Mas como que eu vou dar fruto se eu não creio? Então é importante, aceitei Jesus, vou começar na caminhada, mas não estagnado na fé. Eu vou crescer na fé através da palavra, através do relacionamento com Deus. Crescimento traz amadurecimento para nós, traz amadurecimento espiritual, mas também traz aperfeiçoamento. Segundo Coríntios capítulo 7, verso 1, que diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Mais uma coisa para nós não estagnarmos, para nós crescermos, para nós prosseguirmos, para nós progredirmos na santidade, no temor do Senhor. Devemos crescer em Cristo, no conhecimento, no amor, na santidade, sendo aperfeiçoado. Mas não esqueça, não fique estagnado na fé. Efésios capítulo 4, verso 14 ao verso 16, que diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor. Olha o que Paulo fala: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós vimos nesse estudo quanto é importante aprendermos a amar os irmãos, a suportar os irmãos, a tolerar os irmãos, porque você vê, nós estamos edificados em Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, nós precisamos estar ajustados, nós precisamos estar unidos, nós precisamos um auxiliar o outro, porque nós crescemos e crescemos na medida em que cada pessoa realiza a sua função. O que Deus coloca para você fazer, faça, e faça o melhor que você puder, porque o que você faz é para a glória do nome dele. E o desejo de Paulo é o conhecimento pleno da verdade, que todos venham a alcançar. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos andar, caminhar, marchar, precisamos crescer, precisamos nos movimentar. É necessário, para alcançarmos isto, buscarmos o conhecimento através da palavra, da comunhão, da dedicação
dedicação através da oração. E olha, não podemos nos esquecer do trabalho que nós temos para o reino do Senhor. É necessário então, sabe o que? Sair da estagnação, sair do comodismo. É importante você priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, para nós concluirmos, diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Louvado seja o nosso Deus, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.